Abra sua Bíblia comigo lá no profeta Naum. Se você tiver dificuldades de achar, ache um evangelho e vá voltando a Bíblia. Evangelho de Mateus ali, então vai voltando, que você vai achar os profetas menores. E ali você vai encontrar Naum. Provavelmente 2 ou 3 folhas apenas. Naum, capítulo 1. Eu vou ler dos versos 1 até o 13, que diz assim: esta é a mensagem a respeito de Nínive, que Deus, por meio de uma visão, deu a Naum, que era da cidade de Elcós. O Senhor é um Deus que não tolera outros deuses, um Deus irado que se vinga dos seus inimigos. O Senhor tira vingança dos seus inimigos e na sua ira os castiga. O Senhor é paciente, mas poderoso, e não deixa os culpados sem castigo. Ele anda pelo meio de tempestades e de ventos violentos. As nuvens são o pó que os seus pés levantam. Deus repreende o mar e ele seca. Deus faz os rios ficarem secos. Os pastos de Bazã e do monte Carmelo secam. As flores dos montes Líbanos ficam murchas. Na sua presença as montanhas tremem e os morros se desfalecem. Quando ele aparece, a terra e todos os seus moradores ficam arrasados. Quando o Senhor está irado, quem pode ficar de pé? Quem pode resistir à sua ira? A sua fúria se derrama como um rio de fogo. Diante dele as pedras se arrebentam. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Como uma enchente, ele acaba com seus inimigos. Ele manda os seus adversários para o mundo dos mortos. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele os destruirá completamente. Contra Deus ninguém se levanta 2 vezes. Como uma moita de espinheiros, como uma palha seca, vocês serão completamente destruídos. Da cidade de Nínive veio o homem de más intenções que planeja o mal contra Deus, o Senhor. Portanto, o Senhor diz ao povo de Israel: os assírios serão destruídos e desaparecerão, embora sejam fortes e numerosos. Eu deixei que vocês sofressem, mas não farei isso de novo. Eu os salvarei do poder dos assírios e os livrarei da escravidão. Vamos orar de novo? Pai Santo, nós clamamos para que o Teu Santo Espírito seja conosco. O Teu Santo Espírito nos dê entendimento da Tua palavra, para que saiamos daqui hoje edificados, para que saiamos daqui hoje conhecedores das verdades a respeito de Ti. Que o nosso coração se alegre na Tua presença, na Tua palavra, e que possamos, ó Deus, ter a nossa vida abençoada, regada pela palavra que vem do céu, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês sabem que uma das mensagens mais fortes e mais insistentes de todos os profetas bíblicos foi a denúncia que eles faziam contra a situação de pecado do povo de Deus. Em geral, o que se lê nos profetas, seja qual for o profeta, é a seguinte acusação: o povo de Deus está sofrendo, mas está sofrendo porque tem pecado. Está sofrendo porque tem andado contra ou fora dos caminhos do Senhor. Em linhas gerais, cada profeta da Bíblia tem como pano de fundo essa visão e essa profecia. Mas aí vem o profeta Naum, que diferentemente dos outros, aponta para o resgate que o Senhor vai fazer do seu povo. E é exatamente por isso que o profeta começa o seu livro mostrando
a indignação de Deus contra os seus inimigos. Os inimigos eram a Assíria, que oprimia o povo de Deus naqueles dias. E a mensagem de Naum era que Deus iria salvar o seu povo do sofrimento causado pela Assíria, mesmo que aquele sofrimento fosse consequência do pecado de Israel. Você está comigo? Você está indo pela lógica? Você tem me ouvido pregar já há muito tempo que pecado tem consequência. Não é verdade? Não é de hoje que eu falo isso, e não é de hoje que a gente lê isso na Bíblia. Pecado tem consequência. E Deus não nos livra dos resultados dos nossos pecados. É isso que você tem ouvido? É isso que está na Bíblia? Sim. Mas você também tem me ouvido pregar que Deus resgata o arrependido e o abençoa. Amém? Exatamente. E para que não fique dúvida a respeito dessa verdade, que é uma verdade bíblica, o profeta escreve em um versículo 3 características desse lado amoroso de Deus, que resgata o arrependido e o abençoa. Pecado tem consequência. Deus não nos livra da consequência do pecado, porém, Ele resgata o arrependido e o abençoa. Isso fala de bondade. Isso fala de bondade de Deus. E essa bondade de Deus é descrita pelo profeta Naum. E é isso que eu quero trabalhar com você nessa noite. As 3 características desse lado amoroso de Deus, que resgata o arrependido e o abençoa. Por que eu quero trabalhar isso? Porque existem algumas vertentes teológicas que pensa que Deus vai espremer o cristão até tirar tudo dele, para que ele se veja arrependido dos seus pecados. Que Deus massacra o cristão, para que ele se veja arrependido dos seus pecados. Deus permite o sofrimento como consequência do pecado? Sim. Mas o nosso Deus não é só um Deus de justiça, Ele também é um Deus de amor. E hoje eu quero olhar com você esse lado amoroso e bondoso de Deus. Todas essas características que eu vou falar com você hoje estão apenas em um versículo, que é o versículo 7. Nós vamos fixar a nossa reflexão, então, apenas no versículo 7. Eu li o texto todo para você ter uma noção do que estava acontecendo, mas a gente vai fixar no versículo 7. E a primeira característica desse lado amoroso de Deus é exatamente a bondade de Deus. Olha só a primeira parte do verso 7. O Senhor Deus é bom. O Senhor Deus é bom. Veja, a essência do ser de Deus é a bondade. Não existe em Deus qualquer parcela de maldade. Não existe em Deus qualquer porcentagem de maldade, por mínima que seja. Às vezes, por conta das circunstâncias de luta que a gente passa, fica a impressão para alguns de que Deus tem sido mal para conosco.
Às vezes Deus permite algumas situações, e às vezes situações tão pesadas, que a gente chega a duvidar da bondade de Deus. Mas a verdade, meu irmão e minha irmã, é que qualquer sofrimento que nos atinja, por pior que seja, não muda a bondade de Deus para comigo. E não muda a verdade de que Deus é bom. Porque a sua bondade não está vinculada àquilo que me acontece, mas àquilo que Deus é. O meu sofrimento, o seu sofrimento, não depõe contra a bondade de Deus. O nosso sofrimento, irmãos e irmãs, depõe, por exemplo, contra uma sociedade desigual, que é formada por pessoas que fazem o mal umas às outras, depõe contra as nossas escolhas equivocadas. Às vezes a gente faz escolhas equivocadas, não é? Às vezes a gente toma decisão errada na vida. Então, o mal que me sobrevém não depõe contra a bondade de Deus, mas depõe contra a nossa escolha equivocada. E depõe contra os males inerentes a essa vida. Quer ver um exemplo que a gente sofreu na semana passada? A gente, família. Faleceu na nossa família alguém querido por todos. A gente pode duvidar da bondade de Deus por conta disso? Puxa vida, tanta coisa para viver, né? Tantos sonhos a serem realizados ainda. Tudo foi por água abaixo, num instante, num segundo. Que coisa triste. Mas isso depõe contra a bondade de Deus? Por mais que o nosso coração esteja dolorido e às vezes até revoltado, não depõe. Por quê? Porque depõe contra os males inerentes desta vida. Desta vida. Pode acontecer comigo, com você, com qualquer um de nós. Mas nada disso depõe contra a bondade de Deus. Deus continua bom. Gostei muito de uma palavra do pastor. Eu sei que quem estiver vendo a gravação do culto talvez não entenda muita coisa. Apenas os irmãos que estão aqui. Mas uma das palavras do pastor que fez o funeral, ele disse, por mais que tenha sido muito boa a vida dele, se ele tivesse a oportunidade de escolher entre voltar e estar com os seus ou ficar no lugar que ele está agora, certamente ele diria, gente, vou esperar vocês aqui. Por aqui está muito melhor. Aqui está muito melhor, então vou esperar vocês aqui. A nossa visão de sofrimento é humana, né? Humana e terrena. E a gente guarda porque a gente está aqui, né? Dolorido. Mas se a gente olhar para quem já está na presença daquele que a gente também vai um dia, puxa, está muito melhor que a gente. Chegou antes de nós. E a gente para lá vai também. Então como é que ele estará dizendo, puxa, Deus não foi bom comigo? Já pararam para pensar nisso? A gente fica bravo com Deus, com quem foi, né? Por que Deus tirou? Por que Deus tirou tantas pessoas de perto de nós, né? Deus é mau com a gente? Você já parou para perguntar para quem foi? Se Deus foi mal com ele? Porque com certeza ele diria, não quero voltar, aqui está melhor.
aqui eu não passo calor, aqui eu não choro, aqui eu não sinto dor, aqui eu não sinto nada. E aqui eu estou na presença do meu Criador. Entenderam, gente? Eu sei que humanamente falando aqui, com as nossas palavras, com a nossa humanidade, talvez não seja tão fácil de entender. Mas nada disso depõe contra a bondade de Deus. E uma das provas disso é a sequência do versículo 7. O Senhor Deus é bom, e em tempos difíceis, Ele salva o seu povo. Na revista atualizada vai estar: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Na NVI, que é a nova versão internacional, diz que o Senhor é bom, é refúgio em tempos de angústia. Sabe, irmão, se Deus não fosse bom, Ele não se posicionaria como alternativa de refúgio para aqueles que estão sofrendo. E esta é a segunda característica do lado amoroso de Deus, de um Deus que pune o pecado, sim, mas que ama o pecador. Sabe naquele episódio em que Jesus andou sobre o mar? Lembra daquele episódio da Bíblia? Dos Evangelhos? Lembra de Pedro? O que Pedro fez? A hora que ele viu, testificou ali que era Jesus, o que ele fez? Senhor, eu quero ir contigo, eu quero andar sobre as águas também. Uai, se o Senhor está andando, eu também quero. O que Jesus falou para ele? Vem. Por alguns instantes, Pedro caminhou sobre as águas. Mas logo ele cometeu um sério pecado, que é o pecado da incredulidade. E qual foi a consequência da incredulidade de Pedro? Ele começou a afundar. Jesus poderia ter deixado Pedro se afogar? Poderia. Mas Jesus estendeu a mão e salvou Pedro. Por quê? Porque Ele é o nosso refúgio. Porque Ele é bom. Deus está sempre presente como alternativa de socorro para aqueles que o buscam. Lembre-se isso. Guarde isso no seu coração. Deus está sempre presente como alternativa de socorro para aqueles que o buscam. E vou dizer algo, irmãos, que eu vejo na Bíblia. Tem gente que torce o nariz quando eu falo isso, mas eu vejo isso na palavra. Mesmo que você esteja atolado na lama do pecado, estenda a mão e Ele te salvará. Olha os evangelhos todos, você vai ver diversos pecadores estendendo a mão para Jesus. E Jesus salvou a todos. Veja, eu não estou dizendo que Deus não permitiu, ou que Deus não permite que as consequências do pecado alcancem o pecador. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o pecador, na consequência do pecado, pode estender as mãos para Deus e receber ajuda de um Deus que pode colocar fim no sofrimento, seja consequência do pecado, seja consequência de outras coisas. Então,
se eu estou precisando de socorro, se eu estou precisando de refúgio, a palavra de Deus está mostrando para mim que eu posso correr para os braços do Pai, porque lá eu terei o refúgio que eu preciso, lá eu terei o amparo que eu preciso, lá Ele nunca vai virar as costas para mim. Ele é refúgio no dia da angústia. E a terceira característica do lado amoroso de Deus está representada, irmãos, no cuidado que Ele tem conosco. O verso 7 diz: o Senhor Deus é bom, em tempos difíceis Ele salva o seu povo, e Ele cuida dos que procuram a sua proteção. Tem uma palavra hebraica na linguagem de hoje, que traduziu, que foi traduzida pelo verbo cuidar, que na maioria das outras traduções da Bíblia é interpretada pelo verbo conhecer. Na Revista e Atualizada, por exemplo, está assim, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Na linguagem de hoje está dizendo que Ele cuida dos que procuram a sua proteção. Na Atualizada diz que Ele conhece os que nele se refugiam. O interessante aqui é que essa palavra hebraica, traduzida por conhecer, ela está relacionada à intimidade sexual entre marido e esposa. Lá no hebraico foi usado um termo que no português tem a ver com intimidade sexual entre homem e mulher, marido e esposa. Se você for pegar uma chave linguística que vai indicar essa palavra hebraica em outros textos, você vai ver essa mesma palavra em outros textos dizendo assim: conheceu o marido a sua esposa, conheceu Abraão a Sara, e essa lhe deu um filho. Vocês entenderam o contexto? Então é um contexto de intimidade entre casal. E aí fica aquela pergunta: por que Naum escolheu exatamente essa palavra para falar da relação que Deus tem com aqueles que Ele cuida? Por quê? E eu refleti muito nisso aqui e cheguei na seguinte conclusão: que assim como o ato sexual é o ápice da intimidade entre um homem e uma mulher, ou pelo menos deveria ser, assim como a esposa e o marido se conhecem intimamente, a ponto de não conseguirem esconder qualquer sentimento ou qualquer intenção do outro, nós não podemos esconder nada de Deus. A intimidade que Ele tem conosco, o conhecimento que Ele tem a nosso respeito, impede que qualquer detalhe das nossas vidas seja obscuro para Deus. Isso deve gerar em nós um sentimento duplo. Por um lado, a gente deve se alegrar, porque nenhuma das nossas lágrimas passa despercebida a Deus. Por conhecer cada um dos nossos sofrimentos, Ele pode cuidar de todos eles, né? E por outro lado, a gente deve temer a Deus, porque Ele sabe quando a nossa busca se dá não por arrependimento do pecado que a gente cometeu, mas pelo simples desejo de ver o peso da mão de Deus cessar, parar nas nossas vidas. Nesse caso, dificilmente Deus vai poupar a gente. Você entende, então? Essa coisa de que Ele conhece Ele conhece os que nele se refugiam, tem a ver com intimidade. Uma intimidade que faz Ele cuidar de nós de uma forma muito mais próxima. Ele cuida de nós de uma forma muito mais particular.
Ele cuida do João diferente do modo como Ele cuida de mim. Porque o João tem uma particularidade, uma personalidade, eu tenho outra. Ele cuida do Wellington diferente da Neuza, que cuida diferente da Sirlene, e assim por diante. Os irmãos estão aqui. Por quê? Porque nós temos a nossa individualidade. Ele conhece o nosso coração. E Ele traz para nós um cuidado pessoal, particular. Por isso, irmãos, podemos ficar em paz. Porque o nosso Deus é bom, Ele é refúgio e conhece as nossas vidas a ponto de nos tratar intimamente, a ponto de cuidar de nós de acordo com a nossa individualidade. Esse é o nosso Deus. Eu não sei como é que você está, eu não sei se você tem vivido problemas ou não. Eu não sei se você tem preocupações ou não. Mas eu sei que eu e você temos um Deus bom. Eu sei que eu e você temos um Deus que vai receber as nossas orações hoje. E que vai fazer o necessário para cuidar de cada uma das nossas questões pessoais. Pastor, mas eu fiz tanta besteira, eu pisei na bola. Deus vai puxar você para cima como Ele puxou Pedro das águas. Ele vai fazer o melhor para você. Não importa. Deus vai fazer o melhor para nós. Amém? Vamos orar então? Eu quero hoje orar pelos sonhos. Hoje, se eu não estiver enganado, vai ser o nosso último tempo de oração pelos sonhos de 2023. E aí no culto do dia 31 de dezembro, a gente vai entregar os papeizinhos, cada um vai poder ler a sua listinha e ver o que é que Deus fez na sua vida, vai poder contar aqui o que Deus fez. A Leninha foi modesta, ó. A listinha dela. Olha só. Que coisa boa. Não esqueça de fazer sua listinha para trazer. Vai fazendo já o seu aqui, Camilo. Então, gente, vai fazendo sua listinha. Às vezes você esquece de alguma coisa. Aí você tem aí o que? Praticamente uma semana e meia para fazer sua lista. Vamos ficar de pé para a gente orar? Você tem alguma questão tua, pessoal, para colocar diante de Deus? Nós vamos orar por isso agora. Se você tem a questão de alguém para colocar diante de Deus, alguém que você ama, alguém que você quer ver abençoado, vamos orar por isso também. Deus Santo, em nome de Jesus, hoje nós compreendemos um pouco mais a respeito do Teu amor e da Tua bondade. Nós apaziguamos o nosso coração na certeza de que o Senhor é refúgio para nós, na certeza de que o Senhor nos trata intimamente, nos conhece intimamente e nos trata com uma bondade ímpar. E por isso, Pai, colocamos nossas vidas diante de Ti. Colocamos, Senhor, aquilo que nos preocupa, colocamos aquilo que tem trazido sofrimento para nós, colocamos isso diante do Senhor. Colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos pedidos de oração, aquilo que queremos ver acontecendo ainda este ano, providências que nós precisamos que o Senhor tome por nós, milagres, ó Deus, portas que o Senhor, que desejamos ver o Senhor abrindo ainda este ano. Colocamos tudo isso nas Tuas mãos, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que abre portas. O Senhor é um Deus que faz milagres. O Senhor é um Deus que
que faz vir à existência aquilo que não existe. O Senhor faz do nada existir bênçãos tão maravilhosas. O Senhor criou tudo do nada. Então, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, na certeza de que o Senhor tem grandes coisas para nós. Ouve, Senhor, o clamor de cada um dos Teus filhos e filhas. Recolhe, Senhor, nas Tuas mãos cada pedido de oração, ó Pai. E faz tudo conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, conforme a Tua sabedoria, conforme a Tua grandeza, no Teu tempo, nas nossas vidas. Pai, eu oro pelos sonhos do Teu povo, pelos quais pedimos durante todo esse ano, Pai. São desejos, são anseios, sonhos que o Senhor plantou nos corações. Pedimos, ó Pai, que o Senhor ainda faça milagres acontecerem este ano ainda. E já Te louvamos, ó Deus, por aqueles que o Senhor já fez. Já Te louvamos pelas bênçãos recebidas. Eu sei, ó Pai, que nesse pote estão o relato, ou os relatos, de grandes bênçãos recebidas durante este ano. Então nós Te louvamos, nós Te bendizemos, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor já nos deu, que o Senhor já deu a esta igreja, Senhor. E pedimos, conclui a obra que o Senhor tem na vida de cada um. Despede o Teu povo no Teu cuidado, na Tua bênção, na Tua direção. Que essa semana seja ainda uma semana de vitória para cada um dos Teus filhos e filhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Não se esqueça que domingo não tem culto, tá? Domingo a gente fica para comemorar Natal com os familiares. Daí no próximo domingo a gente volta às 18 horas para o nosso culto de Ano Novo, tá bom? Deus abençoe. Vá para casa na paz do Senhor.